meus amigos do programa Mercado Futuro, estamos aqui para mais uma edição do programa. E hoje o assunto é um assunto da maior relevância econômica para o agro brasileiro. Nós vamos falar de avicultura. E o Brasil hoje, indo para a ponta final, né? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de carne de frango, é o maior exportador, está ganhando mercado aí de europeus e tal, que sempre causa alguma complicação, mas isso faz parte desse mundo do negócio, né? Eu brinco sempre dizendo que na área de exportação, principalmente de alimentos, mas em todas as áreas, não tem ninguém substituível. Se você não atender o mercado, alguém atende. Então, na avicultura, o Brasil é hoje um dos campeões aí de linha. Só que hoje nós vamos falar uma parte super importante, que é a questão da genética, né? Eu não conheço muito bem, mas o meu entrevistado que vocês estão vendo aí ao meu lado é um profundo conhecedor, vai explicar isso para mim e para vocês. A avicultura, a parte genética, é um negócio meio complicado. Tem bisavó, avó, matriz, ele está nesse mecanismo todo, nessa engrenagem toda. Eu estou aqui ao meu lado, Ivan Populauandos, que é o presidente da Viagem no Brasil. A Viagem é uma empresa internacional e ele trabalha com genética. Ivan, muito boa tarde, bom dia, porque com esse negócio de rede, a gente nunca sabe que hora que estão assistindo. Mas um prazer falar com você, retornar a falar com você. Conta para a gente como é que está esse setor. Quer dizer, o setor de genética, ele tem uma responsabilidade altíssima no desempenho do que eu falei, no final, quando é a produção de frango, de carne, exportação, é assim que funciona mesmo? Bom dia, boa tarde, né, Antônio? Um grande prazer estar com você de novo aqui, trocando ideias, batendo um papo. O setor de genética ele tem uma importância muito grande na cadeia produtiva do frango, né? Eu diria que é o setor mais importante em toda a cadeia, porque ele vai definir muitas coisas na produção final, no produto final, que é a carne de frango. Então, tem um papel assim, muito importante na questão do custo, na questão da qualidade, na questão das proporções entre as partes de carne de peito, de carne de coxa. Então, a genética ela é fundamental para o sucesso das integrações que são os nossos clientes, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil está muito bem atendido, né? O Brasil está muito bem atendido. E nós estamos aqui no Brasil com granjas de bisavós, produzindo avós, que por sua vez produzem as matrizes. Certo? Então, essas matrizes vão produzir os pintinhos de corte, que serão engordados e se transformarão no famoso frango, certo? Que cada vez o brasileiro consome mais frango, então cada vez a gente ganha mais importância no Brasil. Nós já estamos beirando 50 quilos por habitante ano, né? Então, bateu de longe a carne bovina, até por causa de preço também, né? Eu acho que é uma questão forte de preço e também que o brasileiro aprecia a carne de frango, né? Um franguinho, em geral, o pessoal gosta de um franguinho, né? Alguns preferem o peito, outros preferem a coxa, mas em geral, a carne é muito bem aceita no Brasil. Essa é a genética, você falou que no Brasil nós já temos bisavós, avós e matrizes, ou seja, a caixa preta está aqui ou ainda tem coisa que vocês importam? Como é que funciona isso? Olha, o melhoramento genético, ele se concentra nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ali que nós temos o melhoramento genético. Então, mas a primeira geração que vem do melhoramento genético é a geração de bisavós. E poucos países no mundo têm bisavós. E o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem bisavós. E eu diria que isso traz uma vantagem muito grande para o Brasil em termos de segurança de suprimento, em termos de qualidade, em termos de biossegurança, o fato do Brasil ter bisavós. Então,
é o único país da América Latina que tem bisavós e, juntamente com os Estados Unidos, são duas bases de bisavós que nós temos nas Américas, né? Uhum. Agora, em termos genéticos, né? Para mim, basicamente, o segredo desse negócio é a questão sanitária, né? Você tem que, eu não sei como é que funciona, mas uma vez teve aqui um representante acho que do Parlamento Europeu, o doutor Pascal Lamy, não sei se você conheceu, e aí teve um evento, foram levar ele para ver umas granjas de aves do Brasil. Não sei se era de avó, bisavó, o que que era. Eu sei que era em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E tudo que ele viu e nós vimos, jornalistas, foi uma mata em frente ao prédio. Quer dizer, ninguém chegou nem a 200 metros do prédio. Como é que funciona essa questão de sanidade? Eu queria que você explicasse um pouquinho para eu entender. Olha, Antônio, o Brasil prima muito pela biossegurança. O Brasil, tem um cuidado muito especial e um sucesso muito grande na parte de biossegurança. E uma das principais razões do Brasil ser o maior exportador mundial é a garantia sanitária que o Brasil proporciona. Então, tudo começa conosco. Então, nós da genética, nós temos que suprir aves matrizes isentas de patógenos, certo? Então, para que isso aconteça, a gente toma um cuidado muito grande nas granjas, a gente não aceita visitantes, os funcionários têm que tomar 2 ou 3 banhos, depende da granja, 2 ou 3 banhos para chegar no local de trabalho, as granjas são isoladas em relação às divisas, em relação aos diferentes aviários, né? Existem distâncias entre os aviários, existe um monitoramento muito intenso. Então, para nós é muito importante que toda a cadeia produtiva inicie a produção com aves isentas, aves livres. Isso vai ajudar quando o frango for abatido lá na frente, lá no frigorífico. Isso vai ajudar bastante. Então, o cuidado, a atenção é muito grande. O Brasil é um país privilegiado em termos de sistema de produção, porque aqui, como nós temos terras, nós conseguimos fazer granjas grandes, certo? E que a gente impede a entrada de carros, enquanto em outros países são granjas pequenas que as pessoas chegam com os carros na porta do aviário. Então, o Brasil tem uns conceitos e umas vantagens competitivas muito boas. E, além disso, tem algumas doenças que impedem a exportação da carne, como, por exemplo, a influenza aviária, que o Brasil não tem tido problema de influenza aviária, enquanto isso está se tornando algo assim quase crônico nos invernos do hemisfério norte. Uhum. Então, são muitas vantagens. O Brasil está se aproveitando dessa vantagem competitiva e está cada vez mais ganhando mercados mundiais. Hoje nós somos os maiores exportadores com folga, e a demanda pelos nossos produtos só aumenta. Esse ano devemos aumentar alguma coisa ao redor entre 8% e 9% os volumes de exportação nesses momentos de pandemia, né? Que é uma vantagem muito grande para nós, né? Crescer nesses anos de pandemia tem sido muito importante. Não tem quer dizer, eu quero voltar ao teu nicho aí, que é a tua produção e tudo, mas certa feita eu ouvi falar o seguinte, que no Oriente Médio, por exemplo, tem 2 tipos de frango. O frango e o frango que eles chamam de sádia, né? Que é sadia. E eu ouvi de um europeu também o seguinte, isso aí é uma questão que a gente teria que falar com um agrônomo que conhece o assunto, mas diz que a proteína o farelo de soja produzido no Brasil, ele tem mais proteína, inclusive, que o europeu, e que dá um sabor especial à carne. Você já ouviu falar nisso também? Olha,
o bom alimento brasileiro, ele influencia bastante na qualidade da carne, na textura da carne, no sabor. Então, isso realmente é uma vantagem. Quando a gente viaja assim, para outros países, a gente até estranha um pouquinho a diferença em relação à carne de frango brasileira, né? E realmente isso procede. Lá no Oriente Médio, o Sadia tem um valor muito grande, é uma marca assim, bastante forte e enfronhada na cabeça do pessoal, né? Principalmente na Arábia Saudita, certo? E realmente nós já temos uma tradição, né? Porque as exportações começaram nos anos 80, começaram a ganhar volume nos anos 80. Então, o Brasil realmente tem uma indústria orientada para a exportação. Nisso que a genética é importante, porque a gente consegue orientar o nosso produto para o tipo de frango que vai ser abatido, né? Então, se vai ser exportado para a Europa, então é importante ter um rendimento de carne de peito maior. Se é um frango que vai para o Oriente Médio, é importante, é um frango de 1,5 kg vivo, 1 kg abatido, então é importante que ele seja um bom frango para essa idade. Assim. Então, tudo isso a genética contribui, né, para o crescimento da indústria avícola brasileira. Né? Ivan, nós vamos a um pequeno intervalo, já voltamos já para falar de genética. Gente, eu converso com o presidente da Viagem, uma empresa que produz genética de aves, né, de frangos, não sei se também de peru, mas isso tipo a gente vê. Ivan Populauanus. Ele já ele volta comigo falando da questão, com mais detalhes dessa parte genética. Vamos ao intervalo e eu volto já já. Ok, eu estou de volta. Eu converso com o presidente da Viagem no Brasil, Ivan Populauanus, e ele está dando esse cenário aí, porque a avicultura brasileira é um esplendor, né, de crescimento e, enfim. Geneticamente, por exemplo, você estava falando antes do intervalo, Ivan, por exemplo, principalmente o Oriente Médio, costuma-se servir não um pedaço de frango, serve um frango inteiro, né? Por isso que é o famoso galetinho, né? Acho. E cada um leva um frango, né? A genética, tem genética para isso? Quer dizer, por exemplo, se eu for é comum aqui no Brasil, não sei se isso tem no mundo todo, mas tem o famoso frango da padaria, né? Que é gordo, aquele frango que fica rolando. A genética oferece esses tipos de frango, ela tem, quer dizer, você oferece o pintinho, né? Porque vai engordar, ou a matriz que vai produzir o pintinho. Tem esses vários tipos de produto? Sim, Antônio, sim. A gente tem diferentes tipos de produtos para as diferentes utilizações, né? Então, se vai ser produzido galetinho ou griller, é importante você ter um produto que ele cresce rápido, né? E que ele tenha uma boa produção, uma matriz que seja boa na produção de pintinhos, para ter um custo um pouquinho mais baixo. E nesse tipo de produção pesa mais. Se você vai exportar carne de peito, então é importante ter aquele produto que tem um rendimento maior de peito, certo? Então o frango já tem aquele direcionamento genético para ter uma produção maior de carne de peito. Então, para cada tipo de mercado, a gente tem produtos adequados. Por isso que não dá para ter um produto só para atender o mundo todo. Então, são diferentes tipos de produtos para os diferentes tipos de mercado, com diferentes tipos de valor. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe um alto valor para carne de peito e um valor menor para coxa sobre coxa. Já na China é o contrário. Um forte valor para o pé, para coxa e sobrecoxa, e um valor menor para o peito. Então, são diferenças culturais que a genética tenta se adaptar. Da mesma forma, está crescendo muito na Europa o frango de crescimento lento. Então,
eles apreciam o frango assim, que de um crescimento lento, então esse segmento, esse nicho está crescendo um pouquinho na Europa. Então, diferentes países, diferentes culturas, diferentes tipos de produto para atender esses mercados. Eu tinha ouvido falar no Japão, que eles exigem cortes que só eles querem, né? O Japão tem essa. Que não tem a ver, acho que não tem a ver com genética, não sei, mas os cortes são diferenciados, né? É. Então, essa é uma grande vantagem da indústria avícola brasileira de atender qualquer tipo de corte. Então, o mercado japonês exige alguns tipos de cortes, por exemplo, que a indústria de alto volume dos Estados Unidos não faz muito. Então, o Brasil faz esse tipo de corte, exporta. Então, a gente tem uma especialidade muito grande orientada para a exportação. Então, a exportação para o mercado brasileiro é um negócio. 30% da avicultura brasileira é exportação. E não é que nós aqui exportamos um subproduto. A gente gosta de peito, então exporta coxa sobre coxa como subproduto. Não, aqui não, a gente utiliza o frango melhor, porque todos os cortes são valorizados, e nós exportamos para 160 países, alguma coisa assim. Então, a gente aproveita melhor o frango todo, certo? Então, essa outra vantagem que o Brasil tem, né? Me conta uma coisa, um assunto bem bem factual, como nós jornalistas gostamos de dizer. Com esse advento aí de free cage, essas coisas todas novas que tem aí, criar ave sem gaiola, criar no pasto, né, quer dizer, na grama, isso em termos de genética tem alguma alteração? Vocês, enfim, esse frango lento que você disse aí para a Europa, frango de crescimento lento, a genética também participa nesse negócio? Sim, sim. Os mercados vão evoluindo, se segmentando, nichos são criados e realmente a genética tem que ir atrás. Então, esse frango de crescimento lento são produtos diferentes, são linhas genéticas diferentes. Então, realmente, a genética precisa seguir isso daí. São produtos diferentes, exatamente. Você lembrou bem. E essa é uma tendência que deve crescer, não deve ser um grande nicho de mercado, porque isso tudo implica em aumento de custo de produção, e nem sempre o consumidor tem condições de pagar esses diferenciais, né? Porque se você tem um frango que é abatido com 40, 45 dias, e outro frango que é abatido com 70 dias, o custo vai ser maior, né? Então, o mercado europeu tem condições de pagar esses diferenciais. Já um mercado como o brasileiro, o nicho já é menor, né? Mas eu acho que vai ter espaço para tudo. Nós temos produtos para todos esses segmentos, para todos esses nichos, mas aos pouquinhos, o consumidor está mudando, os conceitos estão mudando e a genética precisa acompanhar. E me conta uma coisa, eu já ouvi falar de hambúrguer de ervilha e tal. Frango já estão fazendo sintético também, não? Olha, eu nunca experimentei, mas tem gente fazendo com carne bovina. Com carne de frango existe alguma coisa, mas muito incipiente. Certo? Muito incipiente. Mas se você for me convidar para um churrasco, Antônio, eu prefiro a carne tradicional. Não precisa. Eu também. Não precisa ser carne de laboratório. Eu também, mas aí é gosto, né? Cada um na sua, né? Me conta uma coisa, o setor de genética, o teu, você produz avós, bisavós, você falou aí e tal. Em termos de economia, vocês importam muita coisa? Porque se importa o dólar do jeito que está, complica. Essa é a minha primeira pergunta. Olha, você tocou num ponto que a gente aqui cobre no dia a dia, toda hora, certo? Realmente, as nossas bisavós, elas são oriundas das linhas puras, então elas são 100% importadas. Então, o câmbio nos afeta
diretamente. E não só nas importações das bisavós. Ele acaba afetando também no custo do milho, do farelo, dos combustíveis, dos premix, das vacinas. Então, energia. Da energia, de alguma forma, energia também. Então, realmente, uma preocupação nossa tem sido esses aumentos de custos. E também a gente vê que os nossos fornecedores do setor vegetal reclamando muito também dos aumentos de custos que eles vão estar vivenciando. Então, essa realmente é uma preocupação. Essa realmente é uma preocupação. Não dá para certos setores não tem como repassar, né? É complicado isso, né? Bem, vamos a outro intervalo, Ivan. Eu converso com o Ivan Popular, um dos presidentes da Viagem. Eu acho que é uma das principais empresas fornecedoras de genética para aves no Brasil. Já já ele me disse se é ou não é. Nós vamos a outro intervalo e eu volto já já. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a gente está descobrindo aí o que a gente não vê quando come um franguinho, uma coxa de frango, um peito de frango e tal. O que tem antes disso? E a minha conversa é com o presidente da Viagem, que eu disse e repito, é uma acho que das principais fornecedoras de genética para o setor de avicultura. E recentemente a Viagem fez uma parceria aí com uma empresa tradicional, que é uma granja chamada Alvorada. E eu vou voltar aqui nesse bloco para o Ivan contar o que é que eles estão fazendo aí, como é que é essa parceria, qual a parte que vocês participam e qual a parte da granja Alvorada. Então, a Alvorada é um cliente muito tradicional do setor, é uma empresa muito séria, produtora de ovos férteis e pintos de corte, tem uma imagem, uma reputação muito forte no setor agrícola, uma empresa muito séria, realmente de qualidade, e tomando conhecimento de que nós gostaríamos de crescer, certo? Então nós começamos a discutir uma parceria. Nessa parceria, eles construiriam uma granja para nós, dentro dos padrões de uma granja de avós, né, que a Viagem tem, e nós faríamos um arrendamento dessa granja e essa própria granja iria contribuir fornecendo matrizes para a própria empresa Granja Alvorada. Então, foi uma parceria muito interessante. Nós vamos produzir mais de 2 milhões de matrizes nessa granja, já é alguma coisa ao redor de 10% da nossa capacidade, né? E acho que foi um modelo muito interessante, Antônio. Uma empresa muito boa, e nós arrendamos e tocamos a operação, né? E de uma forma ou de outra eles acabam comprando matrizes da própria granja que eles têm alugada conosco. Foi uma diversificação de investimentos deles, e para nós foi um crescimento necessário. E na área de genética funciona como integração, como é a produção de frango no Brasil, né? A maior parte é integração, né? As empresas, tipo as grandes empresas, dão pintinho de um dia, a ração, a vacina, e o produtor engorda. Basicamente é isso, né? Sim. Na área de genética funciona esse caso com a Alvorada, por exemplo, vai ser mais ou menos assim. No caso da Alvorada, vamos dizer assim, eles constroem e a gente aluga por um determinado prazo. E a gente toca a operação toda. Então, a ração é nossa, tudo é nosso. Certo? Então, vamos dizer assim, que foi um investimento estratégico deles para garantir um suprimento de boas matrizes a partir de uma boa granja. Então, esse modelo de integração na produção de matriz na genética não existe muito. Agora, todas as granjas nós tocamos, e nós temos um parceiro muito antigo, certo? Desde 1998, lá no Nordeste, que é a Ciaune.
Então, nós temos uma parceria com a Ciaune, que a Ciaune produz as matrizes e nós comercializamos essas matrizes. É o único caso um pouco diferente. Nos demais, a gente produz as matrizes. Tá, e me conta uma coisa, com a genética de aves, você diz que está concentrado nos Estados Unidos, né, e no Reino Unido. Tem alguma coisa a ver com o clima? Quer dizer, mesmo a bisavó nascendo num clima frio, a avó nascendo num clima quente, tem alguma relação ou não tem importância nenhuma? Olha, eu acho que não tem muita importância. O fato de estar localizado nos Estados Unidos e no Reino Unido é que já se usa uma estrutura de melhoramento genético, de equipamentos, vamos dizer assim, porque são coisas de altíssima tecnologia. O processo de melhoramento genético é um processo altamente tecnológico. Certo? Tem muita coisa, muita instrumentação, muito suporte de universidades. Então, eu acho que é a base tecnológica. Os produtos que sairão desses países, eles vão ter que funcionar no clima quente, no clima frio, na altitude baixa. Então, quando assim, desses países, eles têm que orientar o melhoramento genético para atender o mercado mundial. Isso que é interessante. Certo? Então, e isso é possível. Tanto é que o produto Rosa P95, ele se adaptou muito bem às condições brasileiras e foi desenvolvido nos Estados Unidos. Isso que é interessante. Então, eu acho que isso daí está mais ligado com a base tecnológica desses países, tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido. Porque hoje em dia, com edição de DNA, edição de genoma, a coisa está muito doida, né? Eu não sei onde vai parar, mas, enfim, reprodução de aves, reprodução de bovinos, por exemplo, está avançadíssimo. E isso tudo é feito, então, no Reino Unido ou nos Estados Unidos. E a gente pega, a partir daí vem para o Brasil. É assim que funciona, né? É assim, a gente usa o melhoramento genético tradicional, né? Que é você ter uma população e selecionando as melhores aves para aquelas diferentes características, mas para isso a gente usa muita ferramenta tecnológica. Então a gente usa equipamentos por exemplo, de ultrassom ao vivo, a gente faz o teste de conversão alimentar e as aves têm um transponder, então a gente mede a conversão alimentar durante todo o ciclo da ave. Então são muitas tecnologias. Nós usamos também a genômica para identificar os genes que afetam algumas características. Então tudo isso é ferramenta para melhorar os ganhos genéticos, certo? Mas a gente não tem transgenia, a gente não faz esse tipo de coisa, certo? Então, mas tem muita tecnologia que suporta a escolha das melhores famílias, né? Isso que é interessante. Me conta uma coisa, em termos de prazo, que o frango é espetacular, né? Ele é muito rápido, 45 dias. Eu tinha ouvido falar 42, mas que seja 45. Você acaba uma geração e entra outra, né? Quer dizer, é muito rápido. Então, mesmo por exemplo, quando você vai fazer melhoramento genético em bovino, demora um certo tempo. Agora está mais rápido por causa dessa coisa toda de ultrassom, enfim. Mas em ave é muito rápido, né? Quer dizer, em um ano você tem não sei quantas gerações. E a pesquisa acompanha essa rapidez, né? Olha, a pesquisa acompanha todo esse dinamismo do melhoramento genético do frango, né? E o melhoramento que a gente faz hoje nas linhas puras, ele vai, por causa das gerações, né? Então você tem a linha pura, bisavó, a avó e a matriz, ele vai chegar lá no campo 4 anos depois. Ele já está disponível, como você disse, anualmente já está disponível, mas ele está disponível numa geração mais elevada. Então, por causa da reprodução, aquele melhoramento só vai chegar ao campo, né, as integrações,
4 anos depois. Mas essa facilidade que a gente tem nessas seleções fazem que anualmente a gente tenha ganhos genéticos muito grandes. Por exemplo, em um ano, um frango com a mesma idade, ele pesa 60, 70 gramas mais que o da geração do ano anterior. Ele consome entre 30 e 40 gramas a menos de ração em relação à geração do ano anterior. Então é muito... o frango tem essa vantagem do ciclo curto para que esse melhoramento chegue mais rápido, seja feito de maneira mais rápida e chegue mais rápido nas integrações. Então, é um processo, assim, realmente fantástico. Fantástico. E pelo andar da carruagem, né, o frango ocupa pouco espaço, né? O boi é grande, né? E você vê o Brasil, um país tradicionalmente consumidor, um bom consumidor de carne bovina. Agora o frango passou e não há quem segure, já está em 50 quilos e a carne bovina caindo, né? Para o ano que vem, apesar de todas as tempestades que seguramente virão por aí, ventania, chuva, sol, o teu setor aí, ele está otimista, vai continuar crescendo? Como é que você está, o teu feeling para esse próximo ano que vai chegar aí? Olha, muito simples, Antônio. Nosso feeling é o seguinte: a avicultura vai continuar crescendo, o pessoal de fora vai continuar demandando nossa carne, o consumo no mercado interno só tende a crescer. Então, nós estamos muito otimistas em relação a 2022, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existem pontos de atenção. Certo? Existem os pontos de atenção que nós vamos ter que tomar cuidado com o aumento da inflação, com a desvalorização do real, com o aumento do custo da energia. Certo? Então, tudo isso são obstáculos que nós vamos ter que enfrentar, mas, como sempre, o agronegócio, a avicultura, enfrenta isso com galhardia e consegue ser bem sucedido. Estamos terminando mais um ano de sucesso, aí, crescendo 3%, 4% na produção, 8% a 9% na exportação, nós já estamos chegando perto dos 50 quilos no consumo interno. Então, mais um ano de vitória. Agora nós tivemos recentemente uma boa notícia para o pessoal do boi, que é a liberação da China, mas que no final acaba também beneficiando as demais carnes, né? Carne suína, carne de frango, carne de peixe. Então, as perspectivas para o negócio são excelentes, são ótimas. As empresas brasileiras estão cada vez melhores, mais eficientes, mais rápidas nas respostas mercadológicas. Então, é um setor... O Brasil precisa começar a valorizar o seu agronegócio, o seu setor agrícola, porque realmente o nosso setor, não só a avicultura, mas o setor agrícola brasileiro é de tirar o chapéu. Concordo integralmente com você. E Ivan, nosso tempo está acabando, né? São meia hora, um pouquinho mais do que isso. Pena, começamos a conversar agora. Pois é, vamos conversar, vamos deixar passar as festas aí, a gente conversa de novo, né? Então, eu queria te agradecer muito a atenção, as informações importantes. É bom a gente saber, eu e quem nos assiste aí, saber como é que funciona toda essa cadeia, porque é uma cadeia muito eficiente, né? Dá resultados rápidos. A gente tem carne de frango de altíssima qualidade. Tudo isso se deve seguramente a muita gente, não apenas a quem engorda ou a quem exporta. Quero te agradecer a atenção e esperar te ver em breve aqui, nem que seja pela telinha do computador. A gente vê. Se você quiser acrescentar alguma coisa, está o tempo à sua disposição. Antônio, da minha parte, só tenho a agradecer a esse bate-papo que eu acho que acrescenta bastante. Essas trocas de ideias são sempre muito bem-vindas. E você, precisando, ou querendo trocar umas ideias, ou quando passar aqui por Campinas, tiver que tomar um café juntos aqui, com
comendo uma asinha de frango, alguma coisa assim, né? Estamos à disposição. Agradeço, essas trocas de ideias são muito boas, né? E até a próxima, né? Tá bom, tá. Até a próxima, então. Fica aí que já já a gente conversa quando eu parar de gravar aqui. Gente, a conversa, vocês estão vendo aí, foi com o Ivan Populauandos, ele é presidente da Aviagem no Brasil. O assunto foi genética de avicultores, de aves, né? E a semana que vem tem mais. Obrigado pela atenção e até lá.